Bom, o festival, eu tinha realizado o Festival da Excelsior, né, em 1965, onde revelou-se a Elis Regina, né. Eu levei para a direção da TV Excelsior, então, uma proposta. A Elis tinha vindo do Rio de Janeiro, ela ganhava 80 mil qualquer coisa, eu não me lembro que moeda era, né. Com o sucesso que ela fez, que o festival revelou, a Elis era uma estrela, né. Eu perguntei a Elis, você topa assinar com a Excelsior para fazer um programa? Ela falou, eu topo desde que eu ganhei 600 mil, aquela moeda que a gente não sabe mais qual é, né? Aí, através do Calil Filho, que era o diretor da Excelsior, a proposta foi para o diretor-geral, que era o Edson Leite, e a resposta da Excelsior foi a seguinte, não temos nada o que fazer com essa moça, né? Aí o Marcos Lázaro, que era o empresário da Elis, estava fazendo tratativas com outras emissoras, e entre a Tupi e a Record, ele optou pela Record, que fez um contrato com a Elis de 6 milhões daquela moeda que a gente um dia vai saber qual é, né? Então ela passou a ser a artista mais bem paga da televisão brasileira. E o Paulinho não só contratou a Elis, como contratou todo o elenco de música brasileira daquele momento e transformou a Record numa emissora direcionada para a música, iniciando com o Fino da Bossa, com a Elis, depois abriu para outros programas, que era o Corte Raiol Show, depois com a Velha Guarda, né, o Bossa Saudade, depois com alguns outros programas, inclusive a Jovem Guarda, que entrou nesse bolo todo, e o Paulinho me perguntou se eu toparia fazer um festival na Record. O Paulinho só pôde fazer essa pergunta quando eu saí da Excelsior, por discordar das orientações que eles haviam dado para o próximo novo festival. Eu falei, não, eu não quero fazer isso. Eu queria fazer o festival concentrado num lugar, e eles queriam viajar, como fizeram no primeiro festival. Então, eu saí e existiu então a possibilidade do Paulinho me convidar para ir para a Record, porque existia um protocolo entre as emissoras de ninguém tirar um contratado. Mas como eu estava sem contrato, eu falei, meu Deus, o melhor lugar para se fazer música hoje em dia é na Record, vamos fazer sim. Aí preparei o festival, e o primeiro festival, foi o de 66, que aconteceu aquele espetáculo extraordinário, que foi empate entre a banda e a disparada, né? Aí no de 67 já houve uma mudança até de local, porque o de 66 foi no Teatro Record, Consolação, com 600, 700 lugares. Aí se resolveu fazer num teatro maior, porque a Record estava precisando de espaço, né? E alugou o Teatro Paramount, que hoje é o Teatro Abril, e fizemos lá não só os programas que eram um grande sucesso, o Show do Dia 7, os programas da Jovem Guarda e os programas musicais, como o Festival de 67, que foi motivo até de um documentário, Uma Noite em 67, que significou, naquele momento, um sucesso tão grande, que a audiência foi de 97% no Ibope. Isso é uma coisa impensável, inimaginável hoje. É claro que você tem que raciocinar. Naquela época existiam 5 emissoras, era possível que uma carreasse um grande volume de audiência. Hoje em dia, com centenas de possibilidades, isso é impensável, né? Mas foi uma coisa extraordinária porque essa entrada da Record nos musicais transformou o panorama da TV brasileira. A Record, com os musicais e com os festivais, foi para primeiro lugar em audiência, se contrapondo às novelas, que já eram então um grande sucesso com a TV Excelsior e com a Tupi. Depois a Globo entrou também na novela e foi galgando aos poucos o lugar que ocupa até hoje, né? Então essa foi a minha entrada na Record, foi pela disposição do Paulinho investir em música e no festival, o que foi uma coisa bastante extraordinária. E aí a Jovem Pan dava mais ou menos uma cobertura para todos os artistas. A maioria dos artistas teve programa na Jovem Pan, né? Até aconteceu uma coisa muito estranha para o meu entendimento, que o Aguinaldo Raiol tinha um programa na Jovem Pan e
tinha um programa que era o Corte Real Show, um programa de música do Aguinaldo Raiol e o Corte Real, né, o Renato Corte Real. Então era um humor com música, quase que um programa interessante, que era uma música diferente da música popular brasileira, porque era mais aberto, né? E o Aguinaldo Raiol um dia convidou a Elis Regina para ir no programa dele. E a Elis falou, eu vou. E o Aguinaldo, então, na Jovem Pan, fez uma cobertura. Não, porque a Elis vai no meu programa. Aí passou os programas todos que antecederam a ida da Elis, anunciando, né? A Elis não apareceu lá, né, no dia do programa. Aí o Aguinaldo ficou uma fera. Aí foi falar com o Paulinho de Carvalho. E o Paulinho falou, bom, sabe o que você faz? Diz que vai no programa dela e no dia não aparece. Isso aconteceu na Record antiga. Você vê o poder dos artistas, então. Na verdade, todo mundo acha que eu tenho histórias mirabolantes de bastidores. Naquele momento você está preocupado em transmitindo um festival ao vivo, com essa responsabilidade, com essa audiência e com aqueles artistas, que eles eram muito grandes mesmo, né? Às vezes a gente estava lá, o cara estava para entrar, eu falei, e o Chico? Tá aí o Chico? Não, o Chico não está aí. Onde está o Chico? Estava tomando uma cervejinha no botequim ao lado, né? Então, não existia ainda essa absurda disciplina que hoje é imposta aos artistas, né? Antigamente eles eram um pouco mais artistas e um pouco mais livres do que a máquina fez com que eles se transformassem, né? Enfim, era uma televisão um pouco mais vibrante. Ela era na Record ao vivo, o que te dava, claro, gravava para transmitir ao vivo, não os festivais. Os festivais eram ao vivo mesmo. O que dava um tipo de relação artista-público completamente diferente, né? Não é essa coisa meio que pasteurizada que hoje. Hoje o cara erra, para! Eu já vi quantas gravações, né? Mesmo com o público, o artista errou e fala, para! Ou o diretor de TV errou o corte e fala, para, por que é? Não, porque eu cortei errado aqui. E antigamente, se fosse errado, você tinha que consertar sem parar. E o que transformava a televisão numa coisa um pouco mais viva, né? Mais gostosa de se assistir, de se fazer, né? E fundamentalmente com a música, porque a música, a plateia brasileira, a plateia da Record, era uma plateia muito sensível e muito musical. Às vezes, uma pequena mudança num ritmo, na quebrada, numa desdobrada de ritmo na música, fazia a plateia levantar, né? Era uma coisa que você tinha a reação imediata do efeito da música no público, né? Com a entrada dos militares no poder e com a censura e com a repressão e tudo mais, o que aconteceu? Aconteceu que a Record prosseguiu fazendo os festivais. Agora, eu, pela minha postura, pela minha posição, eu, de certa maneira, fiquei um pouco incompatibilizado com aquela situação, e inclusive por uma razão pessoal. Os artistas que eu tinha lançado, alguns deles estavam exilados, fugiram do Brasil, outros tinham sido presos e tudo mais. Então, de certa maneira, eu teria sido um canalha se eu tivesse topado fazer o festival que a Record fez, né? E o festival foi feito por um cara que era meu assistente no festival anterior, que era o Marcos Antônio Riso, e pelo meu assessor de imprensa de então, que era o irmão do Sérgio Porto, o Flávio Porto, irmão do Stanislau Ponte Preta. Agora, a Record ficou, de certa maneira, tão acuada com seus problemas com financeiros e com o governo, que decidiu que no festival de 69 não teria guitarra elétrica, porque a guitarra passou a ser quase que um símbolo de subversão, né? Ela de certa maneira, provocou um movimento contrário da MPB, que a MPB era um pouco conservadora e tradicional, embora depois os novos também
passaram a fazer parte da MPB. Até o Roberto Carlos hoje é MPB. Antigamente você falava Roberto Carlos, a turma ficava toda arrepiada, não pode. O único cara que podia tocar guitarra na música popular brasileira e que fazia tanto o Jovem Guarda quanto o programa da MPB era o Jorge Ben. O Jorge Ben trafegava com muita liberdade e fazia o que queria. E está aí até hoje, né? Então, mais ou menos isso foi o que aconteceu e, de certa maneira, o Festival da Record acabou tendo como vencedor uma música cujo título é emblemático, Sinal Fechado, né? Do Paulinho da Viola, que é uma música que, de repente, pode até ser a síntese do que aconteceu. O sinal fechou, né? Então foi isso aí que eu teria a dizer dessa minha saída da Record. Saí da Record, saí do Brasil, saí também até do circuito televisivo para voltar depois, em 72, para fazer o Festival Internacional da Globo.